abençoados, graça e paz. E hoje nós vamos dar continuidade aqui na série Desmascarando o Sistema. Terceira evidência, abençoado, é a terceira evidência. Falaremos sobre a exaltação soberana de Cristo, sendo que é imprescindível você me acompanhar com Bíblia, com caneta, com caderno, ou então após o vídeo você rever isso com muita calma e também com muita paciência, senão você vai se perder. Outra coisa, as pessoas que estão comentando os vídeos, queridos, não adianta você comentar o vídeo baseado na postagem. Ou você assiste, ou então não vai ter nenhum peso e nenhuma eficácia no seu comentário, porque eu não estou falando de coisas que são da minha cabeça, eu estou falando de assuntos pautados pela palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, ok? A última aparição de Jesus foi para os discípulos a caminho de Emaús, e depois daquela aparição ele ficou um período aproximadamente de 7 a 8 dias sem ninguém ter contato com Jesus. E aí surge uma pergunta: aonde ele estava? O que é que Jesus estava fazendo? Como é que os seus discípulos se portaram? Vamos ver o que diz aqui. Depois de desaparecer na frente dos discípulos estando à mesa, ou seja, os discípulos a caminho de Emaús, Jesus ficou desaparecido por 7 dias aproximadamente. Não há nenhum indício bíblico de sua aparição ou por onde ele esteve. Isso é um fato, ninguém sabe. O que se sabe é que houve esse ato na história, houve esse desaparecimento de Cristo. Já os seus discípulos, em obediência ao Senhor, caminharam algo em torno de 140 quilômetros de Jerusalém para a Galiléia, porque Jesus havia prometido que iria se encontrar com eles lá na Galiléia. Veja que coisa interessante. E se ele prometeu é porque ele iria cumprir. Acompanhe comigo aí Mateus, relatos de Mateus, não é Evangelho, capítulo 28, versos 16 e 17. Diz o seguinte: os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quando ouviram, o adoraram, porém alguns duvidaram. Queridos, se Jesus prometeu que ia estar lá, eles lançaram a fé e alguns com dúvida. E foram 140 quilômetros para encontrar com Cristo. E veja bem, se Cristo não tivesse voltado, o que esses rapazes, essas senhoras, essas crianças iriam fazer caminhando 140 quilômetros para ouvir um homem que eles nem sabiam se iam retornar ou não? Mas Cristo voltou, Cristo retornou, e esse é o entendimento que temos que ter. Essa evidência que é a exaltação soberana de Cristo, eu quero comentar com você de uma forma muito bacana. Em Apocalipse capítulo 4, Apocalipse não tem nada a ver com o livro da graça, mas eu quero fazer uma alusão, porque o Apocalipse capítulo 4 vai se casar com o Daniel capítulo 7, mas me aguarde aí que você vai entender perfeitamente. João do Apocalipse disse o seguinte: imediatamente fui, capítulo 4, verso 2, imediatamente fui arrebatado em espírito, e um trono branco estava posto no céu, e alguém estava assentado sobre ele. Veja bem, João está relatando de algo 50 anos depois que Cristo morreu e foi ressuscitado. 50 anos depois. Então, que revelação que é essa que João está tendo? É uma revelação do futuro ou uma revelação do passado? Começa a interpretar aí, porque vem coisas profundas para você. João, ele foi condenado à ilha de Patmos, e é interessante, antes de ser condenado para a ilha de Patmos, tentaram matar João numa caldeira de azeite fervente. Isso é a história que registra e conta. Porém, não conseguiram, porque ele não morreu, e enviaram ele para a ilha de Patmos. Mas essa revelação de João surgiu 50 anos depois. Aí, os historiadores, as pessoas que gostam de escatologia apocalíptica, não conseguem explicar isso. Como é que você vai ter uma visão 50 anos depois de ter acontecido? Cristo já havia morrido, ele já havia sido glorificado, e eu vou te provar isso aqui. Muito bem.
Em Apocalipse 1:10, olha como é que João começa a revelação. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma grande voz como de trombeta. Já vou te explicar já. E vi atrás de mim uma grande voz como de trombeta. Por que João ele quis fazer a alusão das vozes como uma voz de trombeta? Quando Deus preparou Moisés para descer do monte e entregar a lei ao povo, quando Moisés começa a entrar pelo arraial, as pessoas começam a tocar uma trombeta, faz um som, um alarido, de que Moisés, o grande líder, o grande profeta, estava chegando para entregar alguma coisa da parte de Deus. Então essa visão de trombeta que aconteceu com Moisés e essa intenção de trombeta que João teve faz uma alusão ainda à lei de Moisés e não ao Evangelho da Graça. Temos que estar atento a isso. Você quer uma prova? Êxodo, capítulo 19, verso 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e um sonido de buzina muito forte, e todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Então não é uma questão de nós estarmos inventando, mas é nós fazermos comparação de coisas espirituais com coisas espirituais. João fala da revelação que ele teve 50 anos depois que Cristo ressuscitou. Tem alguma coisa para nós começarmos a analisar aí. Agora, você que gosta de escatologia, principalmente você aí, apóstolo Elias, que fica me enchendo as paciências, preste atenção nisso aí. Daniel, profeta Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14. Veja bem, irmãos. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar a ele. Foi-lhe dado, preste atenção nisso, o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adorarão. O seu domínio é um domínio eterno e não passará. E o seu reino é um reino único e não terá fim. Isso aconteceu 750 anos antes de Cristo, ou seja, Daniel recebeu uma revelação profética do martírio do Messias e também da exaltação soberana do Senhor. Sem a exaltação soberana do Senhor, não teria como ele ser rei, como ele ser Deus, como ele ser governador e principalmente não teria como ele voltar. Essa é uma grande verdade que tem que ficar aí. Já os relatos de Mateus diz o seguinte, capítulo 25, verso 31, e eu tenho que buscar todas as fontes para que você entenda que tanto a velha aliança como a nova aliança, elas se fundem com uma diferença. Tudo que era promessa no antigo pacto já se tornou realidade em Cristo Jesus no novo pacto. É simples assim. Olha o que ele diz aqui. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Muito bem. Ele já veio ou ele virá? É claro que ele já veio. Quem são os santos anjos que sentam com o Senhor na glória? É você e eu. Não são anjos de asa, não são os querubins, os serafins ou os arcanjos, é você e eu. Nós já estamos assentados, disse o apóstolo Paulo, em regiões celestes com Cristo Jesus, não pelo poder da carne, como os legalistas, os sistemáticos e esses depravadores do Evangelho ensinam por aí. O nosso governo com Cristo não é um governo de carne, o nosso governo com Cristo é um governo espiritual. E olha que eu não quero queimar etapa, mas eu estou indo de uma forma bem gostosa, para que você possa entender que Cristo já foi recebido na glória, Cristo já foi exaltado e Ele já habita em nossa vida. Ele já voltou para a glória do seu nome. Segunda exaltação de Cristo, Filipenses capítulo 2, verso 9. Me acompanhe se você tiver coragem. Se não tiver, muda de canal, sai do ar, desliga, vai visitar outra coisa. Mas o que eu estou te falando é Bíblia. Eu não estou inventando para você, estou te falando de coisas que não tem como fugir. Filipenses capítulo 2, verso 9, olha o que o apóstolo Paulo diz. Pelo que também Deus
o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. Se Deus exaltou, é pretérito, não é futuro. Deus exaltará. Deus exaltou, já está exaltado. Se ele já está exaltado, ele é Deus. Se ele é Deus, ele não tem mais que esperar para cumprir a sua própria palavra. É simples assim. Deus não é filho do homem para que minta e nem homem para que se arrependa. Ou Deus não é homem para que se arrependa e nem filho do homem para que minta. Ou Deus não é filho do homem para que minta e nem homem para que se arrependa. A ordem dos fatores não altera o produto. Deus é Deus e ponto final. Uma outra coisa que Paulo fala, Colossenses capítulo 1, verso 19: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Toda a plenitude do quê? Da divindade, da soberania, do poder e da eternidade. Ou você assume isso para a sua vida, ou você está perdendo tempo e ainda está escravizado pelo sistema. Não pode, não tem como. E as pessoas ainda acham que Cristo não recebeu a plenitude, as pessoas acham que Cristo não foi glorificado, elas acham que Cristo ainda não foi dignificado como Deus e Senhor. Não terminei não. Não terminei não. Em Apocalipse, que não tem nada a ver com o Evangelho da Graça, olha o que João diz. O que acontecia lá, na visão que ele teve. 50 anos depois, com alta voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o quê? O poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. Abba, Pai. Só que essa visão de João foi 50 anos depois. Porque isso que João fala aqui aconteceu 50 anos antes dele escrever esse Apocalipse. Ô João, aí é brincadeira, né, meu irmão? Você é um João mesmo, pelo amor de Deus. É brincadeira, meu pai também chama-se João. Queridos, acompanhe aqui comigo. Quando se fala de poder, fala-se da onipotência de Deus. Quando se fala da riqueza, aqui em Apocalipse, não se fala de dinheiro, prata, ouro, diamante, não. Fala-se das vidas que foram todas resgatadas. Quando se fala de sabedoria, fala-se da onisciência de Deus, aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê, aquele que não tem dúvida de nada. Esse é Deus. Quando se fala de força, não fala de muque, de autorifilismo, não. Se fala de habilidade, de capacitação intelectual para poder agir. Quando se fala de honra, fala da reputação. Ele é Deus, Ele é Senhor. Tudo que Ele prometeu na velha aliança, Ele realizou no novo pacto. Para ser mais direto com você, hoje no novo pacto, meu irmão, você não tem que fazer mais nada, a não ser adorá-lo, glorificá-lo e dignificá-lo. Quer que eu vá mais fundo ainda? Você tem certeza? Então eu vou. Eu não quero ir para a igreja hoje. Deus continua te amando. Eu não vou ofertar. Deus continua te amando. Eu não vou dar o dízimo. Opa, faz bem, porque nem precisa. Você está me entendendo? Eu tenho que me batizar. Não precisa se batizar. Mas como é que é isso? Deus te ama não por você. Deus te ama por causa do sacrifício que Cristo fez na cruz. E isso o sistema não vai querer te ensinar. Porque se ele te ensinar isso, você vai ter a consciência de que você já é livre. João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Alô, o Filho libertou? Então você é livre para a glória de Deus. Não tem para onde correr não. Quando se fala de glória, se fala do louvor que temos que dar ao Senhor. E não é só louvor de lábios não. Eu te amarei, Senhor, de todo o meu coração. Não, é um louvor com uma vida íntegra, pregando a verdade, falando a verdade, ensinando o povo a servir a Deus como de fato tem que ser. Não essa palhaçada, esse circo que montaram, colocaram o nome de igreja dizendo que é casa de Deus, quando na verdade casa de Deus não são as paredes, casa de Deus é você e eu, porque Ele não habita nas paredes construída por mãos de homens. Ele habita em você, que foi Ele mesmo que quis fazer, construir e criar. Abba, Pai. E, para nós estarmos aqui quase que encerrando, Jesus é declarado todo-poderoso. Relatos de Mateus capítulo 28, veja bem o que ele diz. Chegando-se Jesus falou-lhes: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Tente imaginar o seguinte: todo o poder agora está em Cristo. Mas por que ele vai esperar para cumprir a sua palavra se ele já é o todo-poderoso? Não é algum poder, é todo o poder. Uma outra coisa que ele falou: Cristo
Ele é o Senhor. E acabou. Atos, escrito por Lucas, capítulo 2, verso 36, diz o seguinte: saiba, pois, com toda certeza, ó casa de Israel, que esse Jesus, a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pai, glória a Deus, Ele é Senhor absoluto. Ele é Senhor absoluto. Vamos lá, não terminou ainda não. Olha o que o apóstolo Paulo fala, para você ter uma noção de como ele está convicto disso. Romanos capítulo 14, verso 9. Pois para isto Cristo morreu e tornou a viver. Por quê? Para ser Senhor tanto dos mortos como também dos vivos. Ele é Senhor de todos os mortos. Não tem esse negócio do inferno, não tem esse negócio de ficar lá no garfo do diabo. Esquece isso, vai ficar no purgatório. Esquece isso aí, meu irmão. Ele voltou definitivamente para anular todas as obras do diabo, para poder tirar o diabo de cena, para poder aniquilá-lo de uma vez por todas, para que você e eu fôssemos justificados não em carne, porque a carne já está condenada, mas porque Ele voltou, você e eu somos justificados pela fé mediante Jesus Cristo, aquele que foi como cordeiro mudo para o matadouro, verteu o sangue para que você e eu fôssemos resgatados da condenação. E finalmente, Paulo diz o seguinte: Ele está entronizado. Efésios capítulo 1, verso 20, é o último versículo da manhã. Ele diz o seguinte: o que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita nos céus. Eu digo Abba Pai, e glória a Deus por isso. Amanhã, permitindo Deus, nós voltaremos. Espero que com mais qualidade, sem ninguém nos atrapalhar. E eu vou estar trazendo para você uma explicação muito séria sobre a profecia da ida e da volta do Senhor, tanto no Velho Pacto como também no Novo Pacto. Só que no Novo Pacto teve a profecia de Jesus enquanto carne, profetizando que ele voltaria. Vou estar trazendo para você isso. E mais uma confirmação de que nós não temos que esperar Jesus voltar sobre as nuvens, porque há uma interpretação errada sobre o que significa nuvem. Amém? É isso aí, eu digo Abba Pai, glória a Deus por sua vida. Se quiser, entre em contato comigo. Meu DDD aqui em São Paulo é 11 98275 5352. Visite lá no YouTube nosso canal Plenitude da Graça TV. Ative o sininho para receber as notificações. Se inscreva no canal para você receber os vídeos quando nós estivermos subindo vídeos ali no canal. Não é? É o que nós temos feito aí durante as semanas. E também o nosso site www.graca.net.br. E se quiser conhecer a missão apostólica Plenitude da Graça, entre em contato comigo. É um local simples onde os irmãos se reúnem em amor. Já falei demais. Um beijo no seu coração. A saber, o Espírito de Deus habita em vós. E por sua vida